Alô, sábado 8 de fevereiro de 2020, fim de tarde, estou aqui na companhia de Arthur e Isabel, então vocês já sabem que quaisquer intervenções são possíveis, né? Pois é, hoje saiu a notícia de que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, decretou a extinção da interpelação judicial do jornalista, entre aspas, não é jornalista. Vamos parar com isso de estar dando notícia de um cara que não é jornalista, não passa de um bandidinho que tem grande tradição na pornografia em Nova York e também na falta de pagamento, sonegação de impostos no condado de Nova York, a sua cidade, tanto que não pode voltar para lá e arrumou um casamento aí com um deputado brasileiro, adotou filhos, e aí porque falou isso, o Bolsonaro foi interpelado judicialmente. Essa gente, esse pessoal da esquerda, como não tem voto, como não tem discurso, como não tem programa, vive de fazer interpelação judicial. Olha, na verdade, o Moro já tinha explicado de que o decreto do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, expulsando sumariamente criminosos para o exterior, criminosos nascidos no exterior de volta para seus países, não tem nada com um cara que exerce a sua profissão normalmente, tem família instituída no Brasil, e o Bolsonaro só repetiu isso, só que chamou de malandrinho. Ué, o Glenn Greenwald, que não é jornalista, que fica aqui o pessoal da imprensa, meus colegas, o descrevendo como jornalista, como descreviam aquele bandidaço daquele Cesare Battisti como ativista ou como escritor, quando na verdade era um terrorista vagabundo que gostava de quebrar as pernas das vítimas que não matava, que incendiava vítimas só por diferirem ideologicamente dele, e ele se dizia de esquerda e as vítimas eram fascistas. Na Itália até hoje tem os fascistas, na direita, que todo mundo tem o direito de exercer livremente a sua ideologia. Pois é, esse cara faz interpelação judicial para isso mesmo, para produzir notícias nos meios de comunicação em geral e em particular nos seus parceiros, Folha de São Paulo, Veja e Band News, né? E aí a ministra faz o óbvio, perguntou ao Bolsonaro o que ele tinha a dizer, o presidente disse que ele não vai embora, o Green pode ficar tranquilo, talvez pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não, talvez, né? E aí resolve interpelar criminalmente. E a ministra disse, olha, o presidente já disse que não tinha intenção, eu não sei o que, isso vale para todo mundo, por que é que não ia valer para o gringo só porque ele é bandido pornográfico em Nova York, né? Pois é, em relação ao Glenn, aliás, foi feita uma enorme comemoração na esquerda a respeito da sentença do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, em que disse que, por hora, ele não podia aceitar a denúncia do Ministério Público contra Glenn. Não, o por hora significa exatamente por hora, por enquanto. Por quê? Porque existe uma liminar estúpida, uma liminar absolutamente bizarra, sem nenhuma justificativa, de quem? Logo de quem? Do soltador oficial da República, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes partindo do pressuposto de que precisava proteger um jornalista e a liberdade de expressão garantida na Constituição, proibiu que o Glenn Greenwald fosse investigado pelo Ministério Público. Por isso, o juiz da primeira instância condenou os arararracas, nessa denominação genial da Corinha Roney, minha colega lá do Globo, filha do grande gênio Paulo Roney, né, de arararracas para os hackers de Araraquara. Então o juiz aceitou a denúncia contra os hackers, mas ele não pode aceitar contra o Greenwald, porque ainda está vigendo essa liminar absurda, dada monocraticamente, não submetida nem à turma, nem ao plenário do Supremo, que é uma absoluta estupidez. Não tem nada de liberdade de imprensa em jogo nessa investigação. Trata-se do roubo de celulares de quase 1.000 autoridades, incluindo o Sérgio Moro, ministro da Justiça, incluindo o ministro do Supremo,
o próprio Gilmar Mendes, que não podia dar liminar sobre isso porque é vítima, então é parte. Pois é. Então é preciso que alguém, que o Procurador-Geral da República, represente contra essa... Dá licença eu tomar um pouquinho de água? É água mesmo, não é vodka não. Né? Contra essa idiotice oficial, para derrubar essa liminar e permitir que o juiz aceite a denúncia e se investigue normalmente. Por quê? Por que que o cidadão... É a volta do colonialismo yankee no Brasil, quer dizer, um cidadão yankee pode chegar no Brasil e invadir os telefones das pessoas, quebrar o sigilo, usar um grupo de bandidos para fazer isso e se proteger falsamente na liberdade de expressão? Pelo amor de Deus. Bom, ainda dentro tem muita notícia jurídica, você já viu como tem notícia jurídica no Brasil? Até agora a gente conseguiu sair disso aqui, né? Pois é, a juíza Gabriela Arte, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, é a substituta do Moro, que condenou o Lula no segundo processo e que agora substitui o juiz Luiz Antônio Monar, que é o substituto definitivo de Moro na vara. Né? Ela defendeu a permanência como públicas das investigações da Operação Mapa da Mina, fase 69ª da Lava Jato, que mira pagamentos de 132 milhões de reais da Telemar Oi a empresas de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Lula, e seus sócios, Fernando e Calil Bittar, sendo que o Jonas Suassuna era sócio, também está na ação, mas já pediu para sair da sociedade, segundo foi comunicado, informado pela Veja e pela Folha de São Paulo e comunicado pela Junta Comercial de São Paulo. Né? A juíza negou uma representação da defesa de Lulinha para que se investigue abuso de autoridade após reportagens revelarem relatórios da Polícia Federal nas investigações. E ela disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que ela disse. Como expressamente exposto na decisão do evento 35, decretei o sigilo sobre esses autos até a efetivação das buscas e apreensões, uma vez que a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos, artigo 5º, 40 da Constituição Federal, impedem a continuidade do sigilo. Né? A retirada do sigilo tem um condão de propiciar não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal, o que tem se mostrado importante em operações de relevo como esta, tudo em consonância com a devida ponderação de valores constitucionais. O pessoal do Lula, do Lulinha, eles recorrem tanto à justiça que a gente até cansa. Eu até perco aqui saliva, tenho que ser obrigado a beber água, né? Arthur te melhora. Arthur me melhora, é. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento de habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, no qual a defesa alegou parcialidade do desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, em sentença na ação criminal do Triplex do Guarujá. Putz, pelo amor de Deus, né? Olha aqui, meus caros inscritos, 3.000, 355 mil, mais de 355 mil inscritos, aos quais eu me dirijo para avisar que em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Subprocurador-Geral da República, Nívio de Freitas, considerou o recurso como mero inconformismo incompatível com a natureza do habeas corpus, desvirtuado com a intenção de veicular supostas ilegalidades e tumultuar o processo originário. A defesa do Lula alegou a parcialidade do magistrado devido a manifestações públicas relacionadas à sentença na ação penal de origem e ao suposto esforço para atrapalhar o cumprimento do alvará de soltura expedido pelo desembargador de plantão. É aquele caso famoso daquele desembargador Rogério Favreto, um petista que num plantão dele lá no TRF3 resolveu soltar o Lula de supetão e obrigou o ministro Thompson Flores, que era presidente do TRF3, a se pronunciar, mantendo o Lula preso, que na ocasião era a coisa certa. Depois,
Depois, só depois disso, é que os petistas do Supremo, por 6-5, soltaram o Lula, que exerce 3 papéis: o de ex-presidente, o de ex-presidiário e o de vampiro sobrevivente, né? Politicamente, o Lula é um vampiro sobrevivente, mas está lá no seu apartamento em São Bernardo. Só que lá no apartamento não consegue sair para lugar nenhum, porque vai ser sempre xingado na rua, porque o Lula não é mais o Deus das ruas, tá? Tira isso do seu pensamento. Eu vou ficando por aqui, porque o meu tempo está se extinguindo e o Arthur está exigindo a minha entrada na brincadeira deles, e vocês desculpem, mas eu vou atender ao Arthur, tá? Direto ao assunto, bom sábado, bom fim de sábado, bom domingo, eu volto segunda-feira, em pé, e só a verdade nos salvará!